Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação de dia 9 de abril. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17 e o verso 13. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Sempre terá o mal em sua casa. A gente viu, então, ontem, dia 8 de abril, que a Bíblia nos encoraja a não pagar o mal com o mal. A gente paga o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Agora, o que acontece quando alguém paga o bem com o mal? Pelo bem que ele recebeu, ele vai pagar com o mal. Ou seja, ele não vai agir da mesma forma que a pessoa agiu com ele. Há uma história incrível e também terrível na Bíblia que fala sobre o que acontece com uma pessoa que paga o bem com o mal. É a história da família de Noé, uma história bonita e também muito trágica. Uma coisa que a gente aprende sobre Noé é que Noé encontrou graça diante de Deus em Gênesis capítulo 8 e verso 10. E é através dessa graça que ele encontrou diante de Deus que ele vai, então, poder salvar a sua família. E o texto de Gênesis capítulo 6, verso 9, diz: Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. E ele vai gerar 3 filhos, Sem, Shem, Cam e Jafé. E não confundo Jafé com café. Não é a mesma coisa. Então, o Noé, que é um homem justo, ele vai poder salvar a sua família quando eles vão passar por aquele grande dilúvio. Em Gênesis capítulo 7, verso 1, nós lemos: o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Interessante que ele não diz que os filhos de Noé eram justos. E a gente vai ver que eles não eram. E Noé também, claro, é pecador, mas é um homem justo diante de Deus. Ele foi declarado justo diante de Deus, considerado justo por Deus ele mesmo. Depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, a partir do verso 18, eles vão sair da arca, a vida vai continuar e Noé vai então, eles vão plantar vinhas e outras coisas, o tempo passa e Noé vai se embriagar, né? A primeira embriaguez, aliás, relatada na Bíblia. Ele vai se embriagar e ele vai ser encontrado nu dentro da sua cabana pelo seu filho. Esse texto é muito complicado porque muita gente vai dizer que houve muito mais do que ver o pai nu. Quando Cam entra, também chamado de Canaã, entra na tenda do pai e vai ver o pai nu e vai relatar aquilo para os irmãos. Muitos rabinos, muitas pessoas durante todos esses séculos, desde que esse texto foi escrito, têm falado que, na verdade, houve um ato sexual ali da parte do filho do Noé, ou que outra coisa aconteceu nesse sentido. De qualquer forma, o que aconteceu foi muito grave, tão grave que Noé vai então amaldiçoar a família de Canaã. Quando no verso 24 ele diz: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Bendito seja o Senhor, o Deus de Shem. E você pode ler o que vai acontecer com os outros. E é interessante perceber que os descendentes desse homem vão passar por grandes dificuldades. O que é triste nessa história é que o pecado, porque que ele tenha feito um ato sexual, que um ato sexual tenha ocorrido entre ele e o pai ou não, o que é certo é que ver e falar sobre a nudez de seus pais para alguém era, na antiguidade, considerada como um grande pecado, como algo ruim, que você não deveria fazer. E foi o que ele fez. Agora, o que a gente percebe nessa história, em tantas outras histórias da Bíblia, é que o pecado deixa manchas terríveis na vida de um indivíduo de sua família. Você pode observar na sua família e ver quanta coisa errada segue gerações. Só há uma única forma de você se livrar da maldição na sua vida. É através da redenção que se encontra em Cristo Jesus. Só o sacrifício de Cristo Jesus na cruz pode apagar esses erros, essas coisas terríveis do passado. Porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A sua obra realizada na cruz é poderosa para destruir qualquer maldição. Que Deus te abençoe.